Da China, Xi Jinping anunciou que a partir de 1 de maio Pequim vai eliminar as tarifas aduaneiras sobre produtos importados de quase todos os países africanos. A medida abrangerá 53 países, dizia parceiros diplomáticos no continente, com exceção de Eswatini. A China, que é atualmente o maior parceiro comercial da África e um dos principais financiadores de infraestruturas no continente através de iniciativas Belt and Road Initiative, poderá reforçar ainda mais a sua presença económica. O anúncio foi feito à margem da Cimeira da União Africana, num contexto em que vários países africanos procuram diversificar os seus parceiros comerciais face a novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. E para analisar o alcance económico e estratégico desta decisão, vamos conversar agora com Marcos Vinícius de Freitas, do Centro da Universidade de Relações Internacionais da China. Muito boa noite, Sr. Marcos. Bem-vindo aqui ao programa. Um prazer conversar com vocês sempre. Boa noite. Sim, Sr. Marcos, que impacto concreto poderá ter a eliminação das tarifas chinesas nas exportações africanas e que setores poderão beneficiar mais desta medida? Eu acredito que nós temos que levar em consideração três fatores importantes, né? Em primeiro lugar, nós observamos que ao longo do tempo a China tem tido aí um superávit comercial com os países africanos. E isto sempre é uma preocupação, porque nós sabemos que comércio é uma rua de mão dupla, e esta rua de mão dupla precisa que ambas as partes tenham a sensação de que estão se beneficiando mutuamente. Justamente para evitar aquele discurso, que é o segundo ponto, que eu gosto de enfatizar sempre, de que a China só tem interesse em recursos minerais ou recursos naturais de África. E é por essa razão que é importante nós levarmos em consideração esse aspecto com relação à tentativa chinesa de evitar que haja aí a percepção de que a China somente se beneficia deste comércio. Então, isso é um aspecto fundamental. E, em terceiro lugar, eu acho que os africanos, os países africanos, podem aprender até mesmo nesse sentido com o modelo chinês e utilizar este benefício que vem sendo dado desta oportunidade aí de incrementar as exportações para a China com uma via facilitada justamente para, a partir dos ganhos resultantes deste comércio bilateral, que é crescente, utilizar estes ganhos para criar aquilo que o presidente Xi muitas vezes chama de setores disruptivos que cada país, que cada economia necessita encontrar justamente para dar o salto qualitativo na sua renda per capita. Sim, e esta decisão poderá contribuir para reduzir o déficit comercial de muitos países africanos face à China ou poderá acentuar a dependência económica do continente? Não, eu acredito que facilita, porque aí nós vamos precisar que os governos africanos também se organizem no sentido de estimular o comércio bilateral, desburocratizando o máximo possível e criando as linhas e os caminhos para exportação mais rápida para a China. Então, até mesmo a criação de feiras em conjunto, tanto na China como em países africanos, para que isto aumente de uma forma bilateral, profunda e contínua. Então, eu acredito que o objetivo de Beijing nesse processo todo seja de fazer com que talvez qualquer falta de um balanço nesse processo, de alguma forma, seja reduzido justamente para evitar aí que se crie justamente esta percepção. E os chineses entendem, e aqui está muito claro também, de que eles disputam dentro do território africano, dentro do continente africano, disputas com relação aos Estados Unidos e à própria União Europeia, que tem laços históricos mais antigos e até mesmo mais profundos, mas que também querem ter no continente africano uma esfera de importância, uma esfera de atuação e que faz parte de um projeto maior até de levar em consideração a propagação da imagem global, da questão não de hegemonia, porque os chineses não querem ter esta função, mas de influência internacional.
Então, nós observamos que o continente africano é, hoje em dia, extremamente disputado por este motivo, mas eu acho que o principal fator, o grande atrativo do continente africano é o fato que tem aí um crescimento demográfico muito positivo e que é em África que está a grande concentração da população jovem global e que o mundo necessitará sempre, tanto no setor manufatureiro como no desenvolvimento de novas tecnologias. Sim, sim. E que obstáculos estruturais, como capacidade produtiva, infraestruturas ou certificação de produtos, precisam de ser ultrapassados para que os países africanos tirem pleno partido deste acesso preferencial ao mercado chinês? Eu acredito que a primeira fórmula seja, talvez, através de joint ventures com empresas chinesas, no sentido de conseguir a transferência de tecnologia, de know-how, principalmente, com relação àquilo que vai ser exportado. Os chineses, eu acredito que valeria muito a pena para cada país africano que tem interesse em expandir seu relacionamento com a China, observar no processo de reforma e abertura chinês como eles construíram modelos de negócio, modelos de desenvolvimento a partir de joint ventures ou de estruturas de capital repartido entre o capital local e o capital chinês, e com isso também os governos terem um papel importante, porque nós sabemos que muitas vezes a iniciativa privada não vai ter capacidade para a competição em determinados aspectos. Então, eu acho que a primeira coisa que é necessária fazer seria um retorno a fazer a lição de casa, no sentido de entender como os chineses fizeram isso de maneira que a China se beneficiasse da relação que teve com os países europeus e com outros países que tinham, no início do processo de reforma e abertura, um grande interesse na China, e tentar, na medida do possível, reproduzir um pouco daquele modelo. E claro que investimento maciço em educação é essencial, né, neste processo todo, porque, afinal, como os chineses dizem, né, é da educação pública que surgirão os grandes líderes e as novas lideranças, não só nacionais, mas empresariais, e é por essa razão que é necessário que o setor educacional esteja fortalecido neste processo todo. Então, eu acredito que em todas essas situações é necessário levar em consideração a as máximas possibilidades de extrair o benefício que se quer, no sentido de criar, eventualmente, uma indústria, um setor manufatureiro em África, nos países africanos, de acordo com as suas capacidades e de acordo com as suas, até mesmo, limitações, e, a partir disso, construir aí um capitalismo cada vez mais forte no continente, de maneira que em poucos anos se reflita em alguma medida aquilo que nós observamos na China, num crescimento rapidíssimo, justamente porque soube implementar políticas públicas no sentido de avançar em todo esse processo. Então, eu acho que existe aí um estímulo e cabe a cada governante em África entender a melhor maneira de fazer com que esse estímulo não seja perdido. Sim, senhor Marcos. E, por última, a exclusão de Eswatini devido às suas relações diplomáticas com Taiwan demonstra que o comércio pode ser utilizado como instrumento geopolítico. Até que ponto os países africanos devem equilibrar interesses económicos com posicionamentos diplomáticos? Eu acredito que desde que a República Popular da China foi reconhecida como a China oficial dentro das organizações, dentro das instituições das Nações Unidas, ficou muito claro de que o posicionamento do princípio de uma só China é uma realidade imposta globalmente. E o princípio de uma só China afirma que existe somente uma China e Taiwan é província chinesa, nesse momento distante, mas que historicamente retornará à China, justamente pelo fato de que faz parte da conclusão daqueles 100 anos de humilhação em que os chineses perderam Taiwan para o Japão e que depois da Segunda Guerra, e depois da Guerra Sino-Japonesa, eles recuperaram, mas que ficou ali pouco tempo sob o domínio da China continental, justamente porque houve uma movimentação de guerra civil e que se quis instaurar
em Taiwan a República da China, mas sempre se observa ali que existe um país só e a perspectiva é de que eventualmente Taiwan retorne à China continental. Agora, nós sabemos que o comércio é um instrumento também de geopolítica. Ninguém mais do que o presidente Donald Trump tem utilizado o comércio internacional como instrumento de geopolítica, justamente para forçar os países a tomarem determinadas decisões. E se nós olharmos, existem poucos países no mundo que reconhecem Taiwan como um país independente, porque os 193 países membros das Nações Unidas reconhecem que existe aí só uma China e que Taiwan é província da China e que faz parte, que eventualmente seria restaurada a China continental. Então, é uma forma de pressão, mas esta pressão tem aí o seu devido reconhecimento, porque a maior parte dos países do mundo reconhecem esta realidade. Muitíssimo obrigada, Sr. Marcos, pelas suas análises, a sua presença aqui e continuação de uma boa noite para si. Eu que agradeço pela oportunidade sempre. Obrigada. E estas foram as palavras de Marco Vinícius de Freitas, docente da Universidade de Relações Internacionais da China, falando aqui ao Canal África. E fica a seguir com Venâncio José com as notícias do desporto.